ao quarto vídeo do Veda, vídeos todos os dias no mês de abril. Já deixar uma observação, gente, que se tiver barulho no fundo, é que eu resolvi que era uma ótima ideia gravar depois do almoço. E geralmente as crianças chegam da escola nesse horário e elas estão empolgadas, gente. Coitadas das crianças, tem que ter um pouco de brincadeira na vida delas, porque eu já fui criança, eu sei o jeito que é as coisas. Então, por mim, tudo bem, eu espero que por vocês também. Bom, vamos lá. Leituras do mês de março. De janeiro, de fevereiro, eu nem gravei, eu acho que eu devo ter lido alguma coisa ou outra, mas até em março eu já não li muita coisa porque a vida estava um caos, né? Em fevereiro eu comecei o processo da mudança. Fevereiro foi um mês de muito suspense, porque o processo da mudança ele foi bem longo, na verdade, né? Desde dezembro ele estava sendo pensado, só que não é tão simples você ir morar sozinho. Então eu não tinha tempo para ficar lendo e leitura demanda tempo. Se eu lembrasse o que eu li ou acho que li nesses 2 meses anteriores, eu traria nesse vídeo também como compilado para ser um pouco mais de livros, né? Porque só são 3 no mês de março, na verdade 2 e nem meio, né, gente? Acho que foi um quarto por aí. Vamos começar por ordem de leitura, né? Ordem cronológica. O primeiro livro que eu li foi Sherlock Holmes, Two Plays. Tem um pouco sobre ele aqui. Eu disse que eu ia contar, né? No caso, primeiramente eu estou contando nesse vídeo. Antes desse vídeo, eu gravei um vlog de leitura. Eu vou dar um pouquinho de spoiler. Ele é totalmente em inglês, só falando inglês. Mas eu não gostei muito daquele vídeo como ficou. Ele já está editado, já está pronto. Porém, alguma coisa me deixou insatisfeita, então eu não sei se eu vou postar. Então, mais detalhes sobre esse livro eu falei naquele vídeo. Eu também citei um pouco algumas características e informações sobre ele no vídeo de Bookshelf Tour que saiu ontem no canal. Foi o terceiro vídeo do Veda. Como naquele vlog eu queria ler tudo em inglês e falar o vlog todo em inglês, enfim, esse livro aqui, ele é do tipo que costuma ter em bibliotecas públicas. Nesse caso, foi da biblioteca em que eu estudava durante o ensino médio até o ano passado. Talvez eu continue frequentando essa biblioteca, até disseram que eu poderia, caso eu quisesse, porém ela é na cidade vizinha, né? E todo mês, eu acho, eu vinha, gente, com uma mochila ou uma caixa de livro para casa, principalmente quando eu ia entrar de férias, eu fazia um estoque. Quando chegava o mês de julho, eu pegava uma caixa e enchia de livro da biblioteca. Quando chegava em dezembro, novembro, eu fazia a mesma coisa e eu amava. Só que esse foi um dos livros que eu esqueci de devolver antes da mudança. Eu tenho um outro aqui também, que eu pretendo ler ele, e ele está em inglês, que eu também citei no vídeo de ontem, para poder devolver o quanto antes, porque eu nem sou estudante de lá, então não é legal ficar segurando livro. Porém, eu acho que a maioria das pessoas, infelizmente, nem sabe que tem uma seção lá que é só de livros internacionais ou em outras línguas, que são inglês e espanhol. Gente, naquela biblioteca eu já li Game of Thrones em espanhol, que era Juego de Tronos, que é da série, gente. O primeiro livro da série Canção de Gelo e Fogo, né? Que esse é o nome da série de livros. E, gente, por incrível que pareça, ele tinha um vocabulário de boa, assim. O meu espanhol, ele é básico, porque eu aprendi ele na escola durante o Fundamental 2. Faz muitos anos que eu não tenho aula. Apesar de ser um livro de 700 páginas, de ser fantasia, ter vocabulário lúdico, né? Vocabulário que às vezes o autor mesmo inventou para estar naquele livro. Mesmo assim, gente, não foi tão difícil. Eu fiquei muito surpresa. Então eu imagino que inglês também deva ser de boa. Porém, eu tive que tentar assim várias vezes. Isso eu falei melhor no vídeo, todos os livros que eu li em espanhol. E eu vou deixar aqui embaixo para vocês tanto o vídeo de ontem como esse vídeo que eu acabei de falar e nos comentários fixados também. É mais provável que esteja no comentário fixado e na descrição do que nos cards, porque para colocar cards nos vídeos você precisa fazer por algum aparelho que seja desktop. E eu não tenho mais, meu laptop quebrou. Eu falei sobre isso no primeiríssimo vídeo do Veda, que foi organizando essa estante aqui. Voltando para esse livro, como eu falei no vídeo anterior, tem 2 peças de teatro aqui dentro. É um livro de mistério, então costuma ter plot twist nas narrativas,
Porém, eram narrativas muito curtas, que não deu para o Sir Arthur Conan Doyle, que é o autor, desenvolver muito. Então é claro, gente, que ficou um pouco previsível, além de que é um livro do século XIX. Então, naquela época, era uma inovação, mas hoje em dia já é uma coisa batida, que muitas narrativas de mistério fizeram o mesmo tipo de plot. E, na verdade, foi um livro bem legal para entretenimento e para estudar um pouco de reading no inglês, treinar a leitura do inglês. Pelo que fala aqui atrás, aparentemente tem audiobook, então também deve dar para estudar com listening, ouvir em inglês. O segundo livro eu também citei no vídeo de ontem, mas eu evitei dar spoiler e agora sim eu vou detalhar um pouco mais. Caso aconteça algum spoiler, eu vou avisar para vocês e aí vocês pulam para um certo tempo do vídeo. Eu acho esse livro muito bonitinho. Ele é pequenininho, na verdade, por coincidência, todos que eu li são nesse formato menor, assim, ó, no mês de março. E eu amo porque é mais compacto, dá para carregar em bolsa. E ele tem só 300 páginas, gente, é muito rápido, além de ele ser menorzinho, então já é menos texto. Esse é um livro de romance romântico clichê, exceto pelo fato de que é LGBT, então já não é tão clichê assim. Porém, eu acho justo que não seja nada inovador, porque, em primeiro lugar, é um livro de 2015. Em 2015 estava na moda clichê. Agora, hoje em dia, 10 anos depois, as pessoas querem um pouco mais de inovação. Muita gente gosta mais de romantasia do que livro romântico. E eu entendo porque a romantasia também tem o lúdico, tem muito mais por uma ficção fantasiosa, claramente, né? Coisas que não existem no mundo real. Então eu acho que também é um atrativo, além da parte romântica, também em relação ao mundo em que se passa a história, que geralmente é outro, tem seres diferentes que não são humanos. Beleza, esse é um romancezinho básico? É básico. É água com açúcar? É. Mas tem gente que gosta. Eu não sou essa pessoa. Por incrível que pareça, me prendeu bastante a leitura. Em 2 dias eu li. Eu conseguiria fácil terminar em um dia só. Ainda foi uma leitura rápida. Eu acho um ritmo normal, gente. Você levar uma semana para ler. Se você está começando agora, levar mais tempo, tá tudo bem, tá tudo certo. O importante é que você tá lendo. É essa a parte que importa. Eu gostei desse livro, achei sim interessante. Ele me prendeu bastante e eu já previa certas coisas que poderiam acontecer. Em contrapartida, como só tem 300 páginas, talvez se tivesse 350, 400, se fosse no formato maiorzinho, eu acho que teria 250. A formatação seria diferente, então as páginas iriam diminuir. Eu acho que se fosse formato padrão, teria umas 250 páginas. Eu acho pouco para você desenvolver a narrativa de um livro. Foi bem legal. Eu diria que slow burn é quando o protagonista e o par romântico demoram até se apaixonar. As pessoas gostam bastante disso porque geralmente desse jeito a história pelo menos é bem desenvolvida até chegar nessa parte. E realmente, aqui foi assim. Até chegar na parte em que as personagens iam se apaixonar, estava se desenvolvendo muito bem, até que tinha um pano de fundo legal, tinha um contexto legal, mas depois que o casal fica junto, as coisas começam a ser um pouco mais rasas, eu senti. Já não tem tanto desenvolvimento assim, porque era um pouco enemies to lovers, então fica esquisito. Enemies to lovers, se não for bem desenvolvido, devagar, ele fica uma coisa parecendo que só foi colocada na história para ter alguma trope, para ter algum assunto interessante, para que as pessoas sejam interessadas em ler isso aqui. Eu acho que não foi o caso, porque, como eu falei, é de 2015, naquela época não estava na moda, enemies to lovers, slow burn, não era moda, gente, 10 anos atrás. O final poderia ter sido melhor, poderia ser mais devagar, que certas coisas também foram resolvidas de uma forma muito fácil e que para a autora escrever foi muito simples, assim. Ela não precisou enfrentar nenhum desafio ou dificuldade para colocar um plot twist. Inclusive eu senti que teve uma personagem específica que, nossa, teve um
potencial muito grande para plot twist, que é uma reviravolta, e a autora não colocou. E eu achei muito chato. Agora é a parte que eu vou dar spoiler sobre esse plot twist potencial que não foi aproveitado. Então, caso você não queira saber, pula para essa minutagem aqui. Bom, agora sim eu vou falar. O tal do plot twist, gente, que eu imaginei na minha cabeça, que seria muito legal que se tivesse acontecido, estava chegando perto da resolução, eu percebi que não dava mais tempo para fazer isso, porque faltava o quê? 20 páginas. 20 páginas não dá para fazer uma reviravolta dessa. O que acontece é o seguinte, o livro se chama Sua Alteza Real porque uma das personagens, que é o par romântico da protagonista, ela é uma princesa da Escócia. Eu nem sei, gente, se na Escócia realmente tem realeza até hoje, ou se isso foi uma coisa criada na ficção aqui. Eu sei que na Inglaterra tem, na Espanha tem, na Suécia, enfim, alguns países europeus ainda têm isso. Não sei se é o caso da Escócia, mas na minha cabeça, gente, que eu me lembre, não. Mas se for, eu vou deixar aqui na tela a correção do que eu tô falando. O fato de ela ser uma pessoa da realeza, tá? Ela estuda num colégio de elite. Não é qualquer lugar que ela foi parar aleatoriamente no meio do povo, porque a gente sabe que se fosse assim, isso não aconteceria, porque essas pessoas dificilmente vão estar no meio de outras que não estão na mesma classe social. Então ela estudava num colégio de elite e nesse colégio tinha alguém, não necessariamente infiltrado, mas que estava passando informações sobre ela, sobre a vida dela, para a mídia, porque ela é uma pessoa famosa. Então sempre, em todo lugar que uma pessoa famosa frequenta, existe alguém que fica vendendo informações. E nesse livro foi resolvido muito simples quem estava vendendo informações. E era uma personagem que apareceu lá no começo, mais ou menos. Depois ela apareceu mais, sei lá, uma cena e depois sumiu. E aí, quando foram revelar quem é que estava espalhando informações, era essa pessoa. Então, desculpa, mas foi muito simples colocar a culpa numa personagem que mal aparecia. Sinceramente, não teve a menor graça. Eu acho que teria sido mais legal e seria uma reviravolta muito interessante se fosse uma personagem do ciclo de amigo deles, porque isso já ia criar também uma subnarrativa em que, poxa, essa pessoa, ela dizia que era minha amiga, estava sempre comigo, mas no final das contas traiu a minha confiança, e aí teria um desenvolvimento melhor para essa personagem também, que é secundária. Seria muito mais provável de acontecer também, porque essa pessoa estava mais próxima da princesa lá. E também porque, cara, vamos falar a verdade, seria muito mais legal, não seria? É claro que na vida real seria uma coisa muito triste, decepcionante. Você descobrir que um amigo seu tá espalhando coisa que vai te prejudicar, porém, em livros, sendo ficção, em filmes, é um plot muito mais interessante. Vamos combinar? Enfim, até falei bastante desse título. Engraçado que eu acho que no começo eu nem falei como é que ele chamava, né? Mas repetindo, é Sua Alteza Real. Vamos para o próximo, que também é romance romântico. Nesse caso, é um livro nacional. Falei um pouquinho dele ontem, no vídeo anterior. Mas eu peguei um pouco a rabeira desse livro, Sua Alteza Real, porque ele também é de romance romântico. Como eu não sou muito fã, eu aproveitei que eu tô na vibe de ler um livro desse tipo. Porque geralmente eu leio livro assim, bufando de tédio, sabe? De raiva. Porque são umas coisas às vezes muito tontas que acontecem. Os autores parece que eles sabem que quem é fã desse tipo de livro é muito fácil agradar e aí eles escrevem qualquer coisa. Então, para quem não é tão fã assim, para quem gosta de um bom livro, fica chato. Ou porque é tudo a mesma coisa, ou porque é tudo muito simples e fácil. Não é legal, gente, ler uma narrativa que foi escrita sem esforço e sem ligar para nada. Agora, nesse livro aqui, eu li, acho que, sei lá, 50 páginas em março, eu ainda vou terminar. Eu dei uma parada de ler, porque eu tenho coisa para fazer, né? Vou terminar porque ele tá muito bom. Nesse caso, me surpreendeu, porque ele não é nada clichê, não é água com açúcar, inclusive ele é um livro bem realista. É um livro de época que se passa no começo do século XX. Tem algumas coisas aqui que eu li que são meio questionáveis,
Tipo, algumas tecnologias e invenções eu desconfio que naquela época não tinham. Então eu vou pesquisar para ver se eu não estou errada. Pode ser que eu que pensei que era coisa mais recente e na verdade desde aquele tempo já tinha, que é mais ou menos aí de 906 para frente. Se eu não me engano agora deve estar em 1920 alguma coisa, 1930 alguma coisa, porque já se passou um bom tempo aqui. Uma característica é que em menos de 50 páginas já teve bastante salto temporal. É uma coisa que eu não gosto muito, porém esse livro aqui tem 200 e poucas páginas, então não dá para fazer uma história devagar tão desenvolvida também. Não tem como você passar o tempo devagar como é na vida real. Às vezes tem que dar uma acelerada, pular um pouco alguns anos para a história continuar. Não foi nada muito relevante assim que ficou para trás. O que eu quero dizer com não é nada clichê é porque esse livro ele também pega um pouco do realismo, não a escola literária realismo, mas eu falo a realidade, sabe? Sem ficar romantizando, sem deixar tudo muito fácil, como se a vida real fosse fácil e a gente sabe que não é. É um livro bem realista. Ele até fala sobre certos assuntos que são pesados, tá? Então fica aí o alerta gatilho em relação à violência ou tentativas de, tá? É importante deixar claro isso. Também uma coisa diferencial que eu achei assim muito incrível, não sei explicar. Não é exatamente fantasia, não tem fantasia aqui, mas tem alguns momentos em que uma personagem ela vive um certo suspense em relação a um certo acontecido. Só que esse suspense, ele é representado de uma forma lúdica, mas esses momentos é como se fosse a forma como o trauma se manifesta no pensamento da personagem que sofreu certo acontecimento. Então é muito interessante porque ao mesmo tempo que é um pouco fantasioso, não é, porque se trata da imaginação de uma personagem, porque as outras que estão em volta sabem como realmente foi e não pensam da mesma forma. O que eu sei por enquanto é isso, mas eu tô gostando bastante, tá bem interessante. Eu acho muito importante falar que a autora é a Geisiana Campos. Esse livro eu ganhei numa dinâmica de uma leitura coletiva que eu fiz. Tem vlog aqui no canal, vou deixar na descrição e no comentário fixado para vocês. Eu fiquei muito feliz quando eu ganhei esse livro. Ele vem com marcador de páginas da mesma estampa da capa, claro que redimensionado. É sempre muito importante a gente apoiar a literatura brasileira nacional. Gente, esses foram os livros que eu li ou quase li no mês de março. Em abril, provavelmente eu vou ler muito mais coisa. Assim, eu vou fazer TBR do mês. Eu não sei se eu vou colocar todos os livros que eu pretendo ler, porque dependendo do tipo de projeto que eu tô querendo fazer, eu não quero dar spoiler. Então, se eu falar que eu vou ler tal livro, já vai ser uma dica do que vai acontecer, mas eu quero deixar no suspense. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui, mas se lembre que amanhã temos mais e é lá que eu te vejo.